Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje teremos a nossa aula 5, o emprego de lipídios em formulações cosméticas. Então, preste muita atenção. Então, pessoal, vamos dar continuidade, com a nossa aula 5 de cosmetologia e preparação de medicamentos, o emprego de lipídios em formulações cosméticas. Então, gente, hoje, como o próprio tema já diz, a gente vai trabalhar um pouco sobre óleos, gorduras, ceras que são empregadas em formulações cosméticas hoje, tá certo? Então, gente, as substâncias graxas empregadas em formulações, elas podem ser de origem vegetal, animal ou até mesmo mineral. Essas substâncias elas são insolúveis em água e preparações ela tem uma densidade inferior a esta da água, desta forma elas não conseguem se misturar. Elas se solubilizam em solventes orgânicos em geral, nas soluções aquosas alcalinas, em virtude de se transformar em sabão. Então, a única forma delas conseguirem se dissipar, se misturar com outras soluções aquosas seria uma solução aquosa alcalina. E dessa forma elas vão se transformar efetivamente no sabão, certo? Então, a distinção usual de óleos, gorduras, ceras, elas baseiam-se no seu estado físico, principalmente no seu estado físico. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, já as gorduras, de consequência, elas são moles, consistência mole, elas se fundem abaixo de 45 graus centígrados, já as ceras elas apresentam-se em uma massa sólida e em geral se fundem em temperaturas superiores a 60 graus Celsius. A primeira de hoje vai ser a cera branca. A cera branca, gente, é uma das mais utilizadas, tá certo, dentro da cosmetologia. Todos o dado ao elevado conteúdo em ácidos livres, a cera ela pode servir para preparar emulgentes do tipo água e óleo, que a gente já estudou nas aulas anteriores, o que significa essa expressão água e óleo, Bastante que ele seja adicionado a uma substância alcalina, como o bicarbonato de sódio e o borato de sódio, por exemplo, que originam um sabão alcalino. Quando pura, a cera de abelha, por exemplo, apresenta um poder emulsivo, água e óleo. Muito fraca, elas podem ser usadas para aumentar a viscosidade de formulações ou até mesmo estabilizar alguns tipos de emulsões dentro do laboratório, tá certo? O esqualeno. O esqualeno, que de formulação química a gente está vendo aqui do lado, tá bom? O esqualeno ele contém cadeia insaturada e é encontrado no óleo do fígado do tubarão. E também em vários vegetais, como por exemplo o azeite, em uma boa quantidade, e em pequena quantidade nos óleos de amendoim e de soja. Na cosmetologia, usualmente emprega-se em formulações o esqualeno, que possui uma cadeia saturada e, portanto, ele tem uma maior estabilidade nas formulações, tá certo? Os esteróis. Esteróis de formulação química que vocês estão vendo aqui também do lado da figurinha. Os esteróis eles apresentam um grupo particular de álcools, tá certo? Caracterizado pelo seu número tetracíclico fundamental, ou seja, quatro anéis fechados, eles são compostos por quatro anéis fechados. Todos os esteróis eles possuem ligados ao carbono 17 e também na posição beta uma cadeia ramificada, saturada ou insaturada, de estrutura particular. A presença de uma hidroxila OH no carbono 7 origina também o colesterol. Podem ser classificados pelas suas características estruturais, mas usualmente distinguem-se pela origem animal ou vegetal. Animal se caracterizando pela zooesteróis e vegetal fitoesteróis. O esterol ele caracteriza-se do reino animal e o colesterol que pode-se dizer, que existem em todas as células animais em sua maior porcentagem no cérebro e também na espinha medular. No sangue ele contém cerca de 1,5 gramas por litro, tá certo? Hoje já foram detectadas vários esteróis graças aos novos métodos de isolamento. Existem, por exemplo, os esteróis livres e os esteróis
de esteróis, tá certo? Então, gente, essa questão de formulação química, né, a questão usual das ligações carbônicas, efetivamente, a gente não vai ser muito específico nesta matéria. Entretanto, vocês vão ver muito isso na matéria de química, tá certo? Então, esteróis é uma matéria-prima usada pela indústria química e é extraída da medula de animais abatidos nos matadouros. Sim, ela é extraída da medula, como a gente viu no slide passado, né? Elas têm maior quantidade tanto no cérebro como na medula espinhal, então elas são tiradas, são extraídas de animais que já foram abatidos. Ou também elas podem ser isoladas a partir da lanolina, tá certo? Os fitoesteróis são vários, né, sendo os mais conhecidos os ergostanos e os estigmastano, que são extraídos principalmente da soja e da levedura da cerveja, sendo alguns destes esteróis caracterizados como provitamina D. Lembrem-se dessa palavra provitamina D, que a gente vai ter uma atividade relativa a isso no final da aula, tá certo? Então, o colesterol. O colesterol é um esterol característico das células animais e também de vegetais, fungos, protistas. Eles sintetizam esse esterol, como por exemplo o estigmasterol nos vegetais e o ergonosterol nos fungos. Então observe que cada reino, né, tanto animal como vegetal, ele produz um tipo de colesterol diferente, tá certo? Então todos os tecidos animal em crescimento ele necessita do colesterol para a síntese de membrana, certo? Então todos nós, tanto seres humanos como animais, também do reino vegetal e fungo, a gente necessita desse colesterol para para fazer parte, né, da síntese da membrana e assim conseguir se desenvolver efetivamente. Então, alguns órgãos, como as glândulas adrenais e também as gônadas, por exemplo, elas usam o colesterol como um precursor para a produção dos hormônios esteroides. Então, o, o colesterol, né, ele é importante aí na produção também dos esteroides, que são usados, utilizados dentro do organismo humano para o desenvolvimento em si. Por exemplo, na produção de testosterona, na produção de estrogênio. Sendo assim, o colesterol também é um precursor de vitamina D ou provitamina D, como a gente viu no slide passado. Éster de colesterol. O éster de colesterol é uma substância ainda mais hidrofóbica que o colesterol. O colesterol é um éster de colesterol, são essencialmente insolúveis em água. Esses lipídios, eles precisam, entretanto, ser transportados de um tecido para o outro, né? Dentro do organismo humano, a partir do fígado, onde eles se sintetizam, né? São metabolizados, ou também no intestino, onde eles são absorvidos, para os tecidos nos quais eles serão armazenados efetivamente, tá certo? E onde serão consumidos pelo organismo. Eles são transportados de um para o outro tecido pelo plasma sanguíneo, de forma de lipoproteínas plasmáticas, que são agregados moleculares de proteínas transportadoras específicas, como a apoliproteínas, que em formulações cosméticas são pouco empregadas. Lanolina. Muitos dos lipídios encontrados naturalmente na pele humana, ele constantemente tem feito parte das formulações de uso tópico. O conhecimento dos constituintes da pele permite ao formulador, né, nós farmacêuticos, a desenvolver formulações tópicas biocompatíveis com a pele humana. Então, dentre os vários lipídios empregados em formulações cosméticas e dermatológicas, destaca-se a lanolina e seus derivados também, tá certo? A lanolina é uma consequência, ela é extraída a partir da tosagem, né, da lã dos carneiros, que aonde elas são produzidas no verão, elas têm que ser tosadas, têm que ser retiradas, porque aquela cobertura pode, por conta do calor, pode afetar o animal, né? Então eles são tosadas naturalmente pelo homem. Então essa lã, ela vai para os laníferos, onde elas são lavadas e a água desta lavagem da lã
ela contém os ácidos graxos, né, constituintes da lalonilha. Segundo o CTF, a lalonilha é um material graxo obtido da secreção sebácea dos carneiros. Ele consiste em uma mistura complexa de ésteres de alto peso molecular, esteróis e ácidos graxos. Entretanto, dentre os inconvenientes de se usar a lalonilha proveniente da lã dos carneiros, né, pode-se mencionar o cheiro desagradável e que também pode provocar em muitas pessoas, né, alergias, e a dificuldade também na manipulação pelo fato de ser um material muito viscoso, tá certo? Tais inconvenientes têm levado as indústria cosmética, né, fazer derivados da lalonilha em laboratório, né, que tenham um cheiro mais agradável, que não seja muito viscoso, que fique mais fácil a sua manipulação. Mas sim, ainda em vários locais são utilizadas ainda a lalonilha para se fazer formulações cosméticas. Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá certo? Eu espero que todos tenham entendido. Aqueles que não tiverem entendido, assista novamente o vídeo. Caso não entenda novamente, deixa a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, ou se não, lá nos grupos de WhatsApp, tá certo? Até a próxima aula! Se você gostou da videoaula de hoje e quer ficar por dentro dessa e de outras aulas, clica no sininho logo aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado. Ah, e não esquece, logo após a videoaula temos uma atividade. Então, bons estudos!